em primeiro lugar com 30,1%, seguido de cólon reto e colo do útero em terceiro lugar com 7%. Lembrando que as estatísticas tiram pele não melanoma. Também é o câncer que mais mata, né? Então aqui o índice de mortalidade, mama em primeiro lugar, 16,4%, seguido de pulmão em segundo lugar, de 11,7%, e cólon reto, 9,6%. E qual que é a ideia do rastreamento, né? A gente avaliar uma paciente assintomática, né? Para detecção precoce do câncer de mama. Então, tudo que a gente vai falar é paciente sem sintomas. Quando a paciente tem um sintoma, passa a não ser mais rastreamento, mas sim um exame diagnóstico, que a gente vai falar em seguida. O rastreamento a gente se dá pela realização periódica da mamografia, tá bom, gente? Benefícios mais do que bem estabelecidos, redução da mortalidade, né? E também redução de taxas de cânceres avançados. Então, a gente tem esse dado importante aqui de mortalidade em 10 anos, redução de 41%, tá? E também benefícios, né? Tratamento menos agressivos, redução do custo do tratamento individual e aumento da sobrevida. E lembrando que essa é uma recomendação hoje que deve ser seguida, que toda mulher a partir de 25 anos de idade, ela deve passar por uma avaliação do seu risco individual, tá? Então, baseado em história familiar, história pessoal, né? Então, a partir dos 25 anos, elas têm que passar por essa avaliação para essa pessoa, então, ser distribuída como uma pessoa com risco habitual para câncer de mama ou para um risco maior do que o habitual e assim ser direcionada para o seu rastreamento adequado. Aqui a gente tem esse modelo de cálculo de risco que é bem utilizado, que chama Tyrer-Cuzick, tá bom? Que vai contar aí os antecedentes pessoais, familiares, e para as pacientes com mais de 40 anos, né, a densidade mamária também é inclusa, tá? Lembrando que o risco populacional para desenvolver câncer de mama ao longo da vida é menor ou igual a 14%, um risco moderado seria de 15% a 19% e um alto risco maior ou igual a 20%. E como que a gente faz, então, um rastreamento populacional com a mamografia? Quais as recomendações? O INCA iniciando com 50 anos de idade a cada 2 anos. US Task Force, né, que é a recomendação do sistema americano, seria 40 anos a cada 2 anos. E as sociedades médicas, né, então Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Americano de Radiologia e o órgão do NCCN seria anualmente após 40 anos de idade. Lembrando que o Colégio Americano de Radiologia e também o Colégio Brasileiro também segue a mesma orientação para as pacientes com mamas densas do tipo C e D, também associar ultrassom ao rastreamento, tá bom? E a recomendação também atual do Colégio Brasileiro de Radiologia seria ressonância magnética a cada 2 anos para as pacientes com mamas extremamente densas, que é a categoria D. Tá? E idade do término. Lembrando que a nossa população, né, tem um aumento na expectativa de vida, então isso muda, né, as recomendações antigas que a gente tinha. Por exemplo, o INCA, ele diz que as pacientes devem terminar o rastreamento aos 69 anos, mas não é a realidade, né, hoje de toda a população. Então, o que as sociedades médicas falam, né? O US Task Force recomenda até 74, e o Colégio Brasileiro de Radiologia, que a gente vai seguir, né? Então, até 74, mas acima de 75 anos, ela continuar anualmente, se tiver uma expectativa de vida maior que 7 anos, tá? O ACR continuar, que é o colégio, né, americano, expectativa acima de 5 a 7 anos. E o NCCN e o American Cancer Society, se a expectativa for acima de 10 anos, isso para os pacientes maiores de 75 anos, tá bom? E a gente estava falando das pacientes com risco habitual, né? Agora as pacientes com alto risco, tá? Então, que são aquelas com risco maior ou igual a 20%. Alguns exemplos, né? Mutação BRCA conhecida, BRCA1 ou 2, parente em primeiro grau de uma paciente que é mutada, mas essa paciente ainda não foi testada, pacientes submetidas à radioterapia torácica ou qualquer tipo de radioterapia que tenha sido exposto o parênquima mamário entre 10 a 30 anos de idade, portadoras de síndromes genéticas que aumentem a predisposição para câncer de mama, como síndrome de Lifraumene, síndrome de Cowden, entre outras. E para essas pacientes com síndromes genéticas, também lembrando que elas devem ter uma consciência mamária acima de 18 anos, como o que seria um fluxo papilar, uma inversão do mamilo, retração de pele, né? E exame médico semestral a partir de 25 anos.
Como que é feito o rastreamento com alto risco? Então, as pacientes, em geral, se orienta você iniciar um rastreamento numa família, né, que tem aí uma história importante, ela 10 anos antes do diagnóstico da paciente mais jovem da família, tá bom? Ou, né, então, mas não antes dos 25 anos para ressonância. Então, a partir de 25 anos você pode começar a ressonância e a mamografia a partir de 30, não antes dos 30, não é recomendado, tá? A mamografia com contraste, ela é indicada se tiver uma contraindicação à ressonância, né? Então, por exemplo, algumas pacientes com portadores de marca-passo não podem fazer ressonância. Então, nesse caso, daí nem a mamografia convencional, nem a com tomocínese seria indicada, e sim a com contraste. E ultrassom nessas pacientes de alto risco é somente se elas tiverem contraindicação à ressonância magnética, tá? Então, é onde entra o ultrassom para elas. Elas vão ser contraste na ressonância e a mamografia com contraste, ela vai estar realizando junto com o ultrassom, tá bom? Pacientes com linfraumene, elas têm exceção dessa dica aqui da ressonância, né? Então, ela vai começar a ressonância a partir de 20 anos. E menos de 20 anos, só se tiver alguém mais jovem, né? Que teve aí, perguntou, o caso mais jovem da família foi com 28. Então, com 18 ela pode começar, tá? As pacientes, né, com exposição ao tecido mamário, elas vão iniciar a ressonância de mamas 8 anos após o término da radioterapia, mas não antes dos 25 anos. E pacientes com história pessoal, né, de então biópsia, como hiperplasia ductal com atipia, uma lobular, neoplasia lobular, né, que é o carcinoma lobular in situ, ou hiperplasia lobular atípica, elas vão estar realizando a mamografia com tomossíntese, DBT com tomossíntese, né, anualmente, após o diagnóstico da atipia, mas não antes dos 30 anos, tá? E a ressonância de mamas, anualmente após o diagnóstico de atipia, mas não antes dos 25 anos. E as pacientes com risco moderado, né? Que são aquelas de entre 15% a 19%, elas podem seguir o mesmo rastreamento das pacientes com alto risco, tá? Não é uma recomendação super estrita como as de alto risco, mas elas podem sim seguir o mesmo modelo. E gestante, a gente faz rastreamento? O ideal é não fazer, né? A paciente está gestante, teoricamente, se ela estiver em dia, né, com o seu rastreamento, ela não precisa fazer durante a gestação, né? Mas a mamografia, ela pode sim ser feita, né? E o ultrassom, ele não é recomendado, né, como ferramenta isolada do rastreamento. Ela só vai entrar no caso se tiver mamografia, por exemplo, com mama densa, tá? A ressonância magnética, né, ela não é recomendada devido à passagem transplacentária do gadolínio, né, que é o contraste. A ressonância sem contraste, ela não tem indicação para diagnóstico, né, ou rastreamento de câncer de mama, porque ela não é diagnóstica, né? Então, fazer a ressonância sem contraste também não é uma opção, tá bom? Aqui é uma tabelinha com resumo, né, dos genes e associações de câncer de mama, aqui ovário e outros tipos de câncer. Então, rapidamente, BRCA1 e 2, tá? Então, a gente tem câncer de mama e ovário, sendo que para BRCA1 a porcentagem para mama e ovário é bem mais elevada em relação ao BRCA2. Lembrando que as pacientes com BRCA1, elas têm câncer em idade bem mais jovem do que as de BRCA2, que podem ter câncer, tem a mutação, elas podem ter o câncer bem mais velhas e idosas, tá? E também associado BRCA, câncer de próstata e pâncreas e cólon para BRCA1. Alteração do gene PTEN, só tem associação com mama, ovário não, é a síndrome de Cowden. TP53, que é lifraumene, não tem ovário, é só mama. E Pitt-Jaggers, que é STK11, você pode ter associação dos dois, mama e ovário. Agora a gente entra num contexto de alteração palpável, tá? Não é mais o quê? Não é mais um exame de rastreamento, mas um exame diagnóstico. Então, a paciente tem uma alteração palpável. Lembrando que assim, né, várias pacientes falam, eu tenho uma queixa aqui palpável, mas quando a gente fala isso, geralmente ela passou por uma avaliação clínica e realmente a avaliação clínica tem uma queixa palpável, porque às vezes a paciente palpa o próprio tecido mamário, mas quando a gente fala nesse sentido, é que realmente é uma alteração palpável real, né, também documentada por um médico, tá? Então, se essa paciente tem menos de 30 anos, é indicado iniciar essa investigação apenas com ultrassom. E se for maior ou igual a 30 anos, mamografia diagnóstica com tomossíntese ou, se estiver disponível,
com contraste, tá? Então, CM é mamografia com contraste. Você vê que ele nem é ultrassom, tá? Também então é mamografia e ultrassom, mas não é mamografia convencional 2D, é com tomossíntese e com contraste, porque essas pacientes muito novas, elas têm as mamas muito densas, né? Extremamente densas, então a mamografia 2D ela perde muito a sensibilidade, tá? Então, daí é indicado ou tomossíntese ou com contraste. E fluxo papilar, tá? Então, qual que é o tipo de fluxo papilar mais suspeito, né? Que é reproduzível, né, no exame clínico, quando é espontâneo, unilateral, de ducto único, transparente ou sanguinolento, tá? Então, se for com menos de 30 anos, é ultrassom, e se for necessário, pode sim já estar realizando a mamografia com tomossíntese, e maior ou igual a 30 anos, os dois, né? Então, mamografia com tomossíntese e ultrassom. E alteração palpável em gestante, o que muda, né? Então, eles falam que é mamografia preferencialmente com contraste, né? Que pode ser utilizado, né, na gestação, o iodo, no caso, e diferente do gadolínio, tá? Então, o iodo pode. E é preferível, né, mamografia com contraste do que só mamografia com tomossíntese nessas pacientes, e ultrassom também. E a ressonância também não é recomendada na gestação. Então, agora a gente vai falar sobre BIRADS de ultrassom. Começando com a categoria, né? Então, a gente tem BIRADS 1 ao 6. BIRADS 1 e 2, 0% dessa alteração ser maligna. No caso, B1 não tem nada, né? Sem achado. E B2, achado benigno. BIRADS 3, achado provavelmente benigno. Então, a gente tem menor ou igual a 2% dessa alteração ser maligna. BIRADS 4, A, B e C. Então, A de 2 a 10%, BIRADS 4B 10 a 50% e 4C 50 a 95%. BIRADS 5 maior ou igual a 95%, maior ou igual a 95% de chances de ser câncer. E BIRADS 6 a gente usa para diagnóstico já estabelecido, então a paciente já foi submetida a uma biópsia com diagnóstico de malignidade. Morfologia de nódulo, lembrando que, bom, então a gente tem morfologia oval, redondo e irregular, tá? Lembrando que o novo BIRADS não saiu ainda oficialmente, né? Eles vão introduzir a morfologia lobulado, tá? Mas ainda não tá essa recomendação. Ainda eu acho que eles não podem cobrar em prova, porque não tem oficialmente um BIRADS novo lançado, tá? Então, o que é a categoria oval da morfologia? Como você tem até 3 macrolobulações suaves, você pode chamar ele de oval ainda. Isso é a terminologia ainda, né, do BIRADS antigo, que a gente está usando. Morfologia redonda e morfologia irregular. Então, só pela morfologia, um nódulo redondo e irregular, ele já vai ser BIRADS 4 independente, tá bom, gente? Agora, o oval vai depender da margem. Então, a gente tem essas margens para ultrassom. Então, margem circunscrita, a margem indistinta. O que é margem indistinta? É como se fosse, a gente vê ou num caso de invasão do tumor, né, que ele vai invadindo o parênquima adjacente, dá esse aspecto indistinto, ou no aspecto de um processo inflamatório, por exemplo. Então, ela pode ficar esse borramento de margem, tá? Margens anguladas, microlobuladas e espiculadas, tá? Então, um nódulo oval e circunscrito é BIRADS 3. Um nódulo oval indistinto é BIRADS 4. Um nódulo redondo e circunscrito é BIRADS 4, tá bom? E a partir é tudo 4. Então, as margens anguladas é quando você tem essas interfaces abruptas, né? Essas angulações, tá? Que a gente vai chamar de angulado. Microlobulado, teoricamente, vai sair nessa nova edição, mas ainda não é oficial, então a gente mantém. E o especulado. Lembrando que o especulado sozinho, sem nenhuma alteração associada, ele é BIRADS 4C, tá? A gente só vai chamar de BIRADS 5 quando tiver uma alteração associada. E a acústica posterior é o que a gente vê realmente posteriormente aqui a alteração. Então, esse caso aqui é um nódulo sem acústica posterior. Esse aqui é um nódulo sólido cístico com reforço acústico posterior, nessa essa imagem assim, sombra hiperecogênica, né? Que a gente fala, mas é reforço. E a sombra acústica posterior, que é hipoecogênica, tá bom? Então, reforço e sombra acústica posterior. E aqui sem acústica posterior. E ecogenicidade, então a gente sempre vai falar do nódulo, do achado em relação ao tecido gorduroso, né? Então lembrando que é gordura que é parênquima. Então, nesse caso aqui, o nódulo isoecogênico é gordura, esse aqui é anecoide, né? Isso aqui é um cisto, esse é um nódulo hiperecogênico em relação à gordura e esse é um nódulo hipoecogênico em relação à gordura. Então, quando a gente tem ecogenicidade, a gente pode ter ela mista também. Então, aqui é um nódulo oval, circunscrito, paralelo à pele, mas que ele tem uma ecotextura heterogênea, tá? É um BIRADS 4 só por ter ecotextura heterogênea.
Isso aqui era um angiosarcoma. Esse aqui eu coloquei um caso que foi cobrado na prova do colégio, tá? Porque as questões de... desculpa, aqui realmente é um caso de um nódulo heterogêneo que ele fala e ele chama BIRADS 4, tá? Depois eu vou falar para vocês um caso da prova do colégio, tá? Então aqui, isso é um cisto, né? BIRADS 2. O cisto ele pode ter finoseptos, ele ainda vai ser BIRADS 2, tá bom? Ele só vai ser BIRADS 4 quando tiver septos espessos, paraespessos, a gente vai falar mais pra frente. O nódulo, um nódulo oval, com margens circunscritas, maior eixo paralelo à pele, ele é isoconjuntura, é um típico BIRADS 3. Esse é um nódulo com uma morfologia irregular, as margens são indistintas, maior eixo dele não é paralelo à pele, né? Ele é verticalizado, né? Hipoecogênico com BIRADS 4. Lembrando que, por exemplo, aqui ele é circunscrito, mas aqui ele é indistinto. Então, sempre a gente vai considerar a pior margem do nódulo, tá bom? Esse é um nódulo com morfologia irregular, as margens são anguladas, né? Olha como ele forma essas angulações, paralelo à pele. Tem até um foquinho hiperecogênico aqui, que deve ser um foco de calcificação. Hipoecogênico, BIRADS 4, de um carcinoma invasivo. Esse aqui é um nódulo com morfologia irregular, margens microlobuladas, tá bom? Paralelo à pele, isoecogênico, BIRADS 4. Um nódulo com morfologia irregular, margens espiculadas, tá bom? Os dois são verticalizados, hipoecogênicos, BIRADS 4C. E daí tem essa questão aqui de 2023, que ele perguntava justamente isso, que daí eu vou entrar no mérito realmente do BIRADS. Então ele fala que era uma paciente de 50 anos, tinha um exame no ultrassom, de um nódulo heterogêneo, com componente cístico, margem angulada e microlobulada igual o BIRADS. Então assim, isso foi totalmente rodapé do livro, tá? A resposta é 4C, e eu vou mostrar pra vocês todos os casos que ele coloca no livro, porque pode ser que eles cobrem isso em prova. Então, essa é exatamente a página do livro que eles copiaram a pergunta, tá? Então, por definição, eles falavam que a margem angulada e microlobulada com componente cístico seriam 4C, tá? Esse agora são os outros casos que eu vou colocar do BIRADS, da página do livro do BIRADS, caso eles peçam. Então, esse é um nódulo oval, paralelo à pele, hiperecogênico, de margens indistintas com sombra acústica posterior. Seria um 4A, tá bom? Nódulo irregular, de margens indistintas, hipoecogênicos, com reforço posterior. Eles descerão como 4C, né? Então, assim, primeira coisa, um pouco confuso, né? Mas o reforço acústico posterior, ele pode existir quando você tem um nódulo homogêneo, tá? Se você tem um nódulo homogêneo, ele pode dar o reforço. Não é só cisto que dá reforço. Não, então o nódulo só ele pode dar reforço, tá bom? Aqui ele considerou pela imagem, né? Enfim, as margens indistintas, ele considerou esse BIRADS 4C. Acho questionável, mas fica aí a imagem. Se eles cobrarem esse tipo de questão na prova, é um 4C, tá? Bem coisa de livro, tá? Na prática a gente não usa isso. Isso sim, para mim é um 4C, né? Que aí ele coloca aqui na prova. Um nódulo regular de margens espiculadas, hipoecogênico, 4C, tá? E não tem nenhuma alteração associada. Aqui no caso era uma mastopatia diabética. E esse caso que ele chama de BIRADS 5, porque além do nódulo de margens espiculadas, né? Ele tem espessamento cutâneo associado. Então daí sim você pode dar um BIRADS 5, tá? Aqui tem a setinha apontando esses focos hiperecogênicos que ele fala que devem corresponder a calcificações. Isso aqui, por si só, não muda o BIRADS, tá, gente? É que ele só tá falando que, olha, o BIRADS 5 por ser um nódulo especulado com uma alteração associada. O que pode ser essa alteração associada? Pode ser um espessamento cutâneo, uma retração cutânea, uma retração do mamilo, uma linfonodomegalia axilar, e daí a gente pode chamar de BIRADS 5. Outro caso. Ele chama de nódulo oval, circunscrito, paralelo à pele, hipoecogênico e novo a palpação, um BIRADS 4. Eu não vou nem considerar a imagem, porque, na minha opinião, isso aqui tem área cística no meio, que seria provavelmente necrose, porque isso é um carcinoma invasivo, tá? Então, nem considerando que ele tem área cística, ele fala que por ser novo é um BIRADS 4. Não é que todo nódulo palpável é um BIRADS 4, mas ele é um achado
novo a palpação. Então, a gente tem muitos fibroadenomas, por exemplo, que são palpáveis, nódulos, aqueles típicos BIRADS 3 que a gente vê, mas a paciente sempre fala, não, isso aqui eu sempre palpei, eu tenho isso aqui há 10 anos, sempre tive. Mas não, agora é um achado novo a palpação, isso vai ser considerado como BIRADS 4, tá bom? Independente, se não tiver nem exame anterior, a gente vai dar um 4. Então, quando a gente tem o nódulo BIRADS 3, né, aquele típico BIRADS 3, como que vai ser o segmento desse nódulo? Então, 6 meses, a gente vai fazer um novo ultrassom. Se ele estiver estável, ele continua sendo BIRADS 3. A gente recomenda um ultrassom de novo em 6 meses. Estabilidade de 1 ano ainda é BIRADS 3, mas ele pode passar o controle anual, tá bom? Depois que eu tenho 2 anos de estabilidade, um nódulo sólido, o BIRADS, ele autoriza a gente já a mudar essa categoria para BIRADS 2, tá bom? Mas você falou, não, esse nódulo aqui eu prefiro acompanhar mais 1 ano para dar 3 anos para chamar de B2, tudo bem, não tem problema, tá? Por que o BIRADS fala que com 2 anos a gente pode chamar o nódulo de BIRADS 2? Por quê? Quando a gente fala do BIRADS 3, lembra que é até 2% de chance de malignidade? Mas é um nódulo sólido, ou seja, o diagnóstico diferencial aqui é um carcinoma invasivo, se você tem uma massa sólida. Então, se em 2 anos essa massa sólida não cresceu, isso aqui não é câncer invasivo. Então, por isso que ele autoriza a gente já dar um BIRADS 2. Isso já é diferente, por exemplo, do microcisto agrupado, que é um BIRADS 3. E o que acontece? Ele sim, a gente precisa de 3 anos de estabilidade para chamar de B2. Porque daí a gente está entrando no diagnóstico diferencial já de um carcinoma ductal in situ. Tá? Quando, por exemplo, você tem microcisto agrupado no ultrassom. E daí eu preciso de 3 anos de estabilidade para chamar de BIRADS 2, porque se for um CDIS, né, o tempo de latência dele pode ser mais devagar para ele crescer. Então, é por esse motivo, tá? E quando que passa o nódulo B3 a ser chamado de B4? Se ele tiver um aumento de mais de 20% no seu maior diâmetro ou alteração da sua morfologia e da margem. Tá bom? E qual que é a minha indicação de biopsiar um nódulo que pela imagem é um BIRADS 3? Quando você tem possibilidade de segmento, se você tem uma suspeita clínica ou por própria ansiedade da paciente, é um critério, tá? Classificações, a gente pode ver nutrição? A gente pode. É o método ideal? Não, é mamografia ideal, mas a gente pode ver. Então, aqui, esses 2 nódulos, a gente tem focos hiperecogênicos aqui de permeio, tá? E esse caso, a gente consegue ver ictasias ductais como múltiplos focos hiperecogênicos de permeio e em correlação com a mamografia, fica essas classificações aqui, né, pleomórficas com distribuição segmentar. Lógico, se você só tiver ultrassom, você não vai sair cravando que isso aqui, né, é um BIRADS 4. Mas você pode descrever, né, focos hiperecogênicos no interior de ductos, né, ductos ictasiados, em correspondência à mamografia, sendo um BIRADS 4, né? Ou, obviamente, se for em uma região com alteração palpável, a gente também está autorizado já a chamar isso aqui de BIRADS 4, mas, obviamente, mandar sempre correlacionar com a mamografia. Principalmente para avaliar uma extensão, né, dessas classificações, a medida vai ser muito mais fidedigna pela mamografia do que pelo ultrassom. E distorção arquitetural, a gente também é um achado de ultrassom, né? Então, se essa paciente tiver cirurgia, é um BIRADS 2, né? É um achado pós-cirúrgico de distorção arquitetural, né? Por conta da manipulação. Mas a gente precisa da história da cirurgia, isso é fundamental, tá bom? Então, no local da cirurgia, BIRADS 2. Paciente não tem história de cirurgia, tá com aquela imagem que você passa, volta, que obviamente é muito mais reprodutível no exame de estudo dinâmico, né, de ultrassom. Aqui é a correlação dessa imagem na mamografia, né? E daí sim é um BIRADS 4C, porque é um achado bem suspeito, tá? E diferenciação entre sólido e cístico, é possível fazer pelo ultrassom? Sim, o Doppler ajuda, né? Ver se a imagem tem vascularização. Então, aqui no caso, eu tenho um nódulozinho intraductal, tá? Que vai ser um BIRADS 4. E aqui é um nódulo que não tem vascularização, já mostrei para vocês antes, que era um angiosarcoma. Mas o que acontece? Ele tem essa heterogeneidade, né, dele. Então, ele vai ser um BIRADS 4, independente, por exemplo, de eu ver a vascularização, tá? Então, lembrando que nódulo intraductal, por mais que seja circunscrito, ele é um BIRADS 4A, tá bom? Então, a gente sempre vai indicar biópsia, de preferência a mamotomia, que qual é o nome não comercial da mamotomia, né? É a biópsia percutânea assistida a vácuo, tá? Isso já, inclusive, caiu prova e as pessoas não sabiam que a biópsia percutânea assistida a vácuo era mamotomia. Então, para alteração sólido-cística, para nódulo intraductal, a gente sempre prefere a mamotomia para fazer a biópsia dessas alterações.
E os cistos mamários? Então, a gente tem o quê? Cisto simples, que é um BIRADS 2, achado benigno. Cisto com finos septos, é BIRADS 2. Cistos complicados, seriam o quê? Cistos com conteúdos espessos, né? Então, se ele for único, isolado, vai ser BIRADS 3, né? Agora, se eles forem múltiplos e bilaterais, é BIRADS 2. Microcisto agrupado, né? Também, se forem múltiplos, é BIRADS 2. Se for único, é BIRADS 3. E cisto complexo, né? Nesse caso aqui é um cisto com septo espesso, vai ser um BIRADS 4, tá? E qual que é a definição de microcistos agrupados? Então, a gente tem que ter pelo menos 3 microcistos, tá bom? Os cistinhos têm que medir até 3 milímetros. Os septos têm que ser finos, né? Não pode ter nenhum componente sólido distinto. Ele vai ser chamado de BIRADS 3, tá bom? E se forem múltiplos, é um BIRADS 2. Então, por exemplo, isso aqui são cistos adjacentes, né? Uma paciente tem múltiplos cistos na mama, BIRADS 2. Isso aqui é um conglomeradinho, né, de microcistos agrupados. Então, isso sim é um BIRADS 3, tá? A gente tem que fazer essa diferenciação. E o cisto complexo, ele pode se apresentar de várias maneiras. Você pode ter no caso, um nódulo com componentes área aqui de liquefação, isso aqui era um câncer triplo negativo. Você pode ter também um cisto com a parede bem espessa, né? Daí ele também vai ser um BIRADS 4. Ele pode ter um cisto complexo, que é com paredes espessas, né, os septos acima de 0,5 milímetros, tá? Ou você pode ter um nódulo irregular aqui com esse componente cístico, que era um carcinoma papilífero, tá? Então, todas as situações vão ser um BIRADS 4 e, de preferência, a biópsia, no caso, principalmente dessas lesões menores, vai ser a mamotomia. Tá? Esses casos, obviamente, que você tem bastante componente sólido, você pode fazer uma corbiópsia, por exemplo, tá? Mas na grande maioria desses casos, você prefere a mamotomia, porque a corbiópsia, você entra com uma agulha, você explode o cisto e você perde a lesão. Diferente não desse caso, né, que é um tumor grande, você vai conseguir colher de várias regiões. Mas aqui, se você entra com uma agulha e dispara, ele some. A mamotomia não, você entra por baixo dessa lesão, né, que é a biópsia assistida a vácuo. Ela aspira, vai cortando e aspirando tudo isso aqui e ele conclui e tira a lesão inteira, praticamente, tá? Então, é por isso que é preferível uma mamotomia do que a corbiópsia nessas lesões sólido-císticas. E aqui, daí vocês vão me perguntar, mas o cisto complexo, né, o nódulo sólido cístico, que é a mesma coisa, tá, gente? Cisto complexo, nódulo sólido cístico. Vou voltar. Ele é BIRADS 4A, B ou C? Daí o BIRADS ele também é um pouco confuso, ele deixa aberto. Como eles estão copiando página de livro para pôr na prova, a gente coloca isso aqui. Então, a gente tem aqui, eu vou colocar para vocês todas as opções que eles dão no BIRADS, tá? Então, esse aqui ele fala que é um nódulo sólido cístico, tá bom? Com BIRADS 4B, tá? Então, assim, ele não entra muito no mérito. Ele só fala que é uma massa cítica com componente sólido de aspecto suspeito. Tá bom? Era um carcinoma papilífero, tá bom? Esse é um outro caso que ele dá BIRADS 4A, né? Parece que ele parece tipo um fibradenoma, né? Bem circunscrito, bem paralelo à pele com umas áreas císticas. Então, ele chama BIRADS 4A, era um peste, né? Que é a hiperplasia pseudoangiomatosa do estroma, tá bom? E esse é um 4C, né? Então eu já eu coloquei pra vocês 4A, B e C. Então esse aqui foi aquela questão da prova que eles cobraram em prova, né? Eles falaram que era um nódulo de margens anguladas, microlobuladas, com componente cístico associado e chamaram de 4C, tá bom? Então, passando aqui para achados bilaterais, quando são